Você já ouviu essa frase antes? O petróleo está acabando. Ela aparece em manchetes, surge em debates, volta à tona sempre que o preço sobe, e é repetida há décadas. Mas será que ela significa o que parece? Será que estamos realmente próximos de um colapso energético global por falta de petróleo? Ou será que essa narrativa é mais complexa do que parece à primeira vista? O mundo moderno foi construído sobre hidrocarbonetos, o combustível que move caminhões, navios e aviões, a matéria-prima do plástico que está no seu celular, o fertilizante que sustenta a produção de alimentos, os componentes químicos que estão em medicamentos, cosméticos, roupas, tintas, embalagens. Mesmo quem defende o fim do petróleo depende dele diariamente. Então a pergunta não é simples, e a resposta também não será. Hoje você vai entender o que realmente significa dizer que o petróleo pode acabar. E talvez você perceba que essa discussão nunca foi apenas geológica. Ela é tecnológica, econômica, política, ambiental e estratégica. O erro mais comum na discussão. Existe uma confusão básica que quase ninguém explica com clareza. Petróleo existente não é a mesma coisa que reserva comprovada. Petróleo existente é todo aquele que sabemos, por estudos geológicos, que está no subsolo. Reserva comprovada é o volume que pode ser extraído com a tecnologia atual de forma economicamente viável sob as condições de mercado atuais. Isso muda tudo, porque reservas não são números fixos. Elas crescem ou diminuem conforme três fatores principais mudam: tecnologia, preço do barril, ambiente regulatório. Se o preço sobe, campos antes inviáveis passam a ser lucrativos. Se a tecnologia evolui, áreas profundas, complexas ou não convencionais se tornam produtivas. Se há estabilidade política e segurança jurídica, investimentos aumentam e novas descobertas acontecem. Ou seja, reservas são dinâmicas. Elas não são um estoque parado esperando acabar. O histórico das previsões de colapso. Durante o século passado, diversos especialistas anunciaram que o mundo estava perto do pico definitivo de produção. Muitas dessas previsões ignoravam um ponto crucial. Elas consideravam a tecnologia como constante, mas a tecnologia nunca fica parada. Foi assim com o desenvolvimento da perfuração offshore em águas profundas, foi assim com o shale nos Estados Unidos, foi assim com o pré-sal no Brasil. Regiões antes consideradas inacessíveis se tornaram gigantes produtoras. A história mostra que sempre que o mercado pressiona, inovação responde. O papel da geopolítica. O petróleo nunca foi apenas um recurso energético, ele é instrumento de poder. Países como Arábia Saudita e Rússia influenciam mercados globais por meio de decisões de produção. A oferta mundial pode ser ajustada por decisões estratégicas. Sanções econômicas, guerras, embargos e acordos multilaterais impactam diretamente o preço. Isso cria uma percepção constante de escassez, mas muitas vezes o que está em jogo não é falta física de petróleo, é controle de mercado. O custo de extrair o que ainda existe. Existe petróleo em regiões extremamente profundas, em áreas remotas, em ambientes climáticos hostis, em formações geológicas complexas. A questão não é se ele está lá. A questão é se vale a pena buscá-lo. Se o barril estiver barato, muitos projetos são suspensos. Se o barril sobe, eles retornam. Isso cria ciclos de investimento, ciclos de expansão e ciclos de retração. O petróleo não desaparece, ele espera condições favoráveis. O fator ambiental. Aqui está a virada mais importante da discussão. O debate deixou de ser apenas sobre disponibilidade, passou a ser sobre impacto. A emissão de carbono, a pressão internacional por descarbonização, os acordos climáticos, as metas de neutralidade. Grandes economias estão investindo fortemente em energia solar, eólica, biocombustíveis, captura de carbono, hidrogênio e eletrificação.
Isso não significa que o petróleo deixou de ser importante, mas significa que ele está sendo questionado. O mundo não está necessariamente ficando sem petróleo, está tentando depender menos dele. O papel insubstituível na indústria. Mesmo que carros elétricos cresçam, o petróleo continua sendo matéria-prima essencial. Plásticos, fertilizantes, produtos químicos, asfalto, lubrificantes, aviação. A transição energética não é apenas trocar motores, é reestruturar cadeias produtivas inteiras, e isso leva tempo, muito tempo. A diferença entre fim geológico e fim econômico. Geologicamente, o petróleo é finito, isso é inegável, mas o fim geológico não ocorre de forma abrupta, ele é gradual. Já o fim econômico pode acontecer antes. Se alternativas se tornarem mais baratas, eficientes e politicamente desejáveis, o consumo diminui, e reservas podem permanecer no subsolo simplesmente porque deixam de ser necessárias. O cenário mais provável. O cenário mais provável não é um colapso por falta física, é uma transição progressiva. Alguns países continuarão produzindo por décadas, outros acelerarão a substituição. Empresas de energia já estão se posicionando como empresas de transição energética. O mercado está se adaptando. A demanda pode atingir um pico antes que a oferta se esgote, e isso muda completamente o conceito de acabar. Então, o petróleo vai acabar? Sim, um dia, como qualquer recurso natural finito, mas provavelmente não da forma dramática que muitos imaginam. Não será uma manchete anunciando o último barril. Será um processo lento, gradual, movido por tecnologia, economia, política, pressão ambiental, mudança cultural. Talvez o petróleo não termine por escassez. Talvez ele perca protagonismo por escolha. A verdadeira pergunta não é quando o último barril será extraído, é quando ele deixará de ser indispensável. E essa resposta depende mais de nós do que da geologia. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o petróleo ainda será a base do mundo por muitas décadas? Ou estamos testemunhando o começo de uma nova era energética? Comenta aqui. E se você quer entender energia de forma profunda, estratégica e sem simplificações, acompanhe os próximos conteúdos, porque discutir energia não é apenas falar de combustível, é falar de futuro.